Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu estou aqui hoje para falar mais uma vez de uma decisão recente, muito interessante, do STJ. Tá? Decisão que vai envolver aí direito processual civil no tema de remessa necessária. Tá? Vejam só, no julgado, que eu estou colocando aqui embaixo, não é, o número do julgado, o STJ recentemente perdeu uma grande oportunidade de se debruçar sobre uma temática que há algum tempo já vem gerando debates doutrinários sobre a remessa necessária. Tá? Todos vocês sabem, tá, que a remessa necessária ela somente acontece quando há um julgamento contra a Fazenda Pública e esse julgamento se traduz numa sentença. Afinal de contas, o artigo 496 do CPC fala textualmente em sentença. Somente sentença é que cabe o reexame necessário. Tá? O que foi que o STJ decidiu recentemente? O STJ decidiu recentemente, não é, que decisões interlocutórias contra a Fazenda Pública não são passíveis de remessa necessária. Tá bom? E aí vejam, o STJ ele reafirmou o que o Código de Processo Civil já afirma. Só que eles não atentaram para o seguinte detalhe, perderam uma grande oportunidade nesse sentido. Por quê? Porque a Fazenda Pública ela pode ser condenada num julgamento parcial de mérito. Tá? Lá no artigo 356 do CPC, é possível que haja um julgamento definitivo de mérito de forma parcial. Então, por exemplo, se num processo fiz 2 ou 3 pedidos e um deles já foi julgado antecipadamente, essa decisão é uma decisão de mérito, é uma decisão definitiva, mas ela é entendida pelo próprio Código também como uma decisão interlocutória, da qual cabe agravo de instrumento. Tá? Mas a decisão interlocutória nesse sentido, embora seja definitiva, para o STJ não é passível de remessa necessária. O que eu não concordo. Eu acredito que, por toda uma interpretação sistemática do próprio Código de Processo Civil, essa decisão de mérito ela deveria, mesmo sendo interlocutória, entendida como interlocutória, deveria ser passível de remessa necessária, sim. Tá bom? Por quê? Porque é uma decisão de mérito, é uma decisão definitiva e que vai gerar um certo prejuízo à Fazenda Pública. Aí houve um tecnicismo, na minha opinião, exacerbado aí por parte do STJ que perdeu essa grande oportunidade. No julgado, eles dizem o seguinte: olha, só é admissível remessa necessária contra a decisão interlocutória quando a própria lei ela expressa isso, ela diz de forma textual, de forma expressa, que essa confirmação, essa condição de procedibilidade, tá, que é a remessa necessária, deve acontecer quando a decisão ela tem outra característica, outra natureza que não sentença. Como é o caso, por exemplo, lá do mandado monitório, lá na ação monitória. Mandado monitório, na ação monitória, como vocês sabem, a natureza jurídica do mandado monitório é muito controvertida na doutrina. Não é? E aí eu já encontrei, no mínimo, umas 7 correntes doutrinárias sobre a natureza jurídica do mandado monitório. Mas textualmente, expressamente, lá no artigo 701, se não me falha a memória, parágrafo 4º, lá do CPC, o CPC fala textualmente que, sendo uma decisão de mandado monitório, constante no mandado monitório, é passível, isso aí é passível sim, sendo a Fazenda Pública, obviamente, é passível de remessa necessária, tá bom? Então qual é a dica que eu dou a vocês? A dica que eu dou a vocês é o seguinte, é que quando vocês estiverem estudando para uma prova de concurso e for uma prova objetiva, é que vocês sigam o CPC, a linguagem do CPC, textualmente, o que diz o Código do Processo Civil. E aí você está também decidindo, você vai também marcar a sua questão atinente ao julgamento condizente com o julgamento do STJ, tá bom? Mas numa prova subjetiva, por exemplo, você pode enfrentar essa questão. Tá? Você pode desenvolver melhor essa temática. E claro, se você estiver prestando concurso aí para
para uma procuradoria, tá? Para a advocacia pública, é interessante você, numa prova subjetiva, você adotar esse posicionamento. Dizer que, no seu entendimento, seria necessário, sim, a remessa necessária no julgamento parcial de mérito, exceto contra a Fazenda Pública. Então, eu vou colocar somente aqui a lei para a gente só visualizar o que diz o CPC, tá? E para vocês terem uma exata noção do que é que eu estou falando. Vamos lá. Tá? Então aqui está aqui o CPC, no artigo 496, textualmente ele diz: está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença. Claramente diz aí, sentença, tá bom? O 356 do CPC, tá? Que trata do julgamento antecipado parcial do mérito, tá bom? Diz exatamente que a decisão proferida nesse caso, está aqui o parágrafo 5º, é impugnável por agravo de instrumento. Então é entendida isso aqui como sendo uma decisão interlocutória, tá? E o STJ, o que foi que ele disse? Em casos em que a própria lei, ela informe que a decisão que não tem natureza de sentença seja passível de reexame necessário, tudo bem, como é o caso, por exemplo, do parágrafo 4º do 701. Sendo ré a Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no artigo 702, aplicar-se-á o disposto no 496, remessa necessária, observando-se a seguir no que couber o título 2, livro 1, da parte especial. Tá bom, gente? Então, fica aí a dica para você também. E se você é procurador, tá? Se você é advogado público aí, a dica que eu dou a você, tá? Recorra dessa decisão, interponha um agravo de instrumento, sempre. Note que o 496, lá do CPC, ele não rechaça a aplicação do recurso. Tá? Caso não haja recurso voluntário, aí aplica-se a remessa necessária. Não havendo o recurso, a remessa necessária vai ser feita. Mas havendo recurso, prevalece o recurso. Então, a dica que eu dou a vocês é essa, tá? Que certo, recorram sempre na decisão interlocutória contra a Fazenda Pública, a não ser, como é o caso do mandado monitório aí, que haja uma expressa previsão em lei, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Clica aí para curtir, né? Ativa lá o sininho também, me segue no meu canal, que eu vou estar sempre aqui trazendo dicas de julgados, inovações legislativas, tá? Dicas processuais, dicas de peças processuais, tá bom? Fica ligado aí e a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Um abração!